Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 e varelajonas71@gmail.com. Meus irmãos, agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Se inscreva nos nossos sites, acompanhe nossos vídeos. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Ainda no seu Antigo Testamento, nos livros sapienciais. Primeiro livro sapiencial, o livro de Jó, a verdadeira religião. Na sua segunda parte, quem está errado? No seu capítulo 30, nós continuaremos hoje a leitura do livro de Jó no seu capítulo 31. O 30 já foi lido no vídeo anterior. Hoje, capítulo 31 do livro de Jó, em todos os seus 40 versículos. Vamos para a leitura do capítulo 31 do livro de Jó, continuando nossa leitura hoje, do livro de Jó. Primeiro tópico, protesto e integridade pessoal. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos, jamais fixar o olhar nas jovens. Repetindo, capítulo 31, livro de Jó, primeiro tópico, protesto de integridade pessoal. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos, jamais fixar o olhar nas jovens, e em troca, que sorte Deus me reservará, e em troca, que sorte Deus me reserva lá do alto, que herança o Todo-Poderoso me destina lá do céu. Será que a desgraça não é para o criminoso e o fracasso para o malfeitor? Por acaso Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Por acaso caminhei junto com a mentira? Será que os meus pés correram atrás da fraude? Deus pode pesar-me na balança da justiça e então reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu o capricho dos olhos, e se qualquer mancha se apegou às minhas mãos, então que outro coma o que semeei e arranquem tudo o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher e se espiei pela porta do meu vizinho, que minha mulher gire o moinho para um estranho e que outros se deitem com ela. Isso, de fato, seria um escândalo, um crime digno de castigo. Seria um fogo que devora e consome, destruindo todos os meus bens. Segundo tópico do capítulo 31 do livro de Jó, protesto de integridade social. Se violei o direito do meu empregado ou da minha empregada quando moviam um processo contra mim, o que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando ele me interrogar? Quem me formou no ventre materno, não formou também a eles? Foi o mesmo Deus que nos formou no seio materno. Por acaso neguei o que
o fraco desejava ou deixei a viúva consumir-se em pranto? Comi sozinho o meu pedaço de pão, sem reparti-lo com o órfão? Desde a minha infância, ele me criou como pai, e desde o seio materno me guiou. Por acaso vi um miserável sem roupa e algum indigente sem cobertor, sem que suas costas me agradecessem, aquecidas com a lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão, quando eu tinha influência no tribunal, que o meu ombro se desprenda do meu corpo e o meu braço se quebre no cotovelo, porque o terror de Deus cairia sobre mim e eu não aguentaria diante da majestade dele. Terceiro tópico do capítulo 31 do livro de Jó. Protesto de integridade religiosa. Por acaso coloquei a minha confiança no ouro ou a minha segurança no metal precioso? Por acaso me alegrei com as minhas grandes riquezas ou com a fortuna acumulada por minhas mãos? Por acaso vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e lhes enviei um beijo com a mão? Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado o Deus do alto. Por acaso me alegrei com a desgraça do meu inimigo e exultei com a sua infelicidade? Ou permiti que a minha boca pecasse, desejando com maldições a morte para ele? As pessoas da minha tenda disseram: quem não se fartou na mesa dele? O imigrante nunca teve que dormir na rua, porque eu abria minhas portas ao viajante. Não ocultei o meu delito como fazem outros homens, nem escondi no meu peito a minha culpa, por temor dos comentários da multidão, ou por temor, ou por temer, não é por temor não, ou por temer o desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado e fechado dentro de casa. Tópico 4 do capítulo 31 do livro de Jó. Desafio. Quarto tópico do capítulo 31 do livro de Jó. Desafio. Que Deus me responda. Oxalá houvesse alguém para me escutar. Esta é a minha última palavra. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria a ele
como um príncipe. Se a minha terra gritou contra mim e os meus sulcos choraram com ela, se eu comi o seu produto sem ter pago por ele, reduzindo à fome aqueles que a cultivaram, que nasçam espinhos ao invés de trigo e urtigas ao invés de cevada. Fim do protesto de Jó. Jó apresenta seu protesto de inocência, confessando sua integridade pessoal. Ele não se desviou da justiça, nem mesmo em seu desejo mais íntimo. Quanto a isso, pode até apresentar um desafio a Deus. Caso encontrasse alguma falta, Deus poderia despojá-lo de tudo. Também no seu comportamento social, Jó foi íntegro. Partilhou seus bens com os necessitados e defendeu a causa dos marginalizados. Deve ser colocado, o versículo 18 deve ser colocado imediatamente depois do versículo 15. Bom, aqui nós concluímos no nosso vídeo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do capítulo 31 do livro de Jó e também as explicações do mesmo, contidas aqui na própria Bíblia, como estamos realizando desde o início da nossa leitura, e se Deus quiser continuaremos até a sua finalização, né? Chegaremos lá no seu final, no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse de João Evangelista, se Deus quiser, até a sua última vírgula, né? Se Deus quiser, amém. Então, meus irmãos, no nosso próximo vídeo nós continuaremos a leitura do livro de Jó, já na sua terceira parte. Deus educa através do sofrimento. E no seu primeiro capítulo, na sua parte 1, né? Terceira parte do livro de Jó, Deus educa através do sofrimento, né? Aí vem a intervenção de Eliú, né? Aqui deve ser, Deus fala através do sofrimento, número 1, né? Vamos dizer assim, aqui é como se fosse assim, um primeiro debate, né? É como se fosse um primeiro debate, número 1, Deus fala através do sofrimento, no seu capítulo 32, né? No livro de Jó. Então, vamos até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.